Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, tá, ao nosso material Laravel 12, os primeiros passos. Estou aqui rapidamente mais para te, de fato, dar as boas-vindas. A gente vai passar por talvez um breve período juntos nesse material, tá? Onde a gente vai te mostrar ali desde o começo com o framework, no caso estrutura, pontos acerca de MVC no framework, falar a parte do banco de dados, immigrations, factory, seeders. Depois a gente sobe ali para a parte do banco no que se refere ao uso dele via o Eloquent, na parte ali do paradigma orientado a objetos, então como a gente vai lidar com isso dentro do framework. E aí a gente finaliza essa jornada com esses conhecimentos, tá? Esses são os primeiros passos, inclusive eu estou até colocando um pouco mais do que eu planejaria para primeiros passos aqui, tá? Lembrando que ele vai ser um curso bem focado, então espero que de fato te dê uma excelente visão de início do framework, apesar que você já vai sair daqui com muito do que você vai precisar no dia a dia. Evidentemente que do que eu mostrar aqui, o framework tem muito mais. Tem inclusive na parte de banco, a parte de relacionamentos, em questões de ferramental e recursos, ele tem vários recursos que você pode só ir se aprimorando, tá? No decorrer também da jornada, eu devo lançar vamos dizer assim, outros volumes desse material lá na Code Experts, no painel de membros, ou na Code Experts aqui no painel de membros, se você estiver vendo pela Code Experts. E aí a gente vai agregando mais conhecimentos nesse material, mas em outros volumes, em outras edições, para que você possa, caso queira continuar estudando com a gente, possa continuar evoluindo aqui junto conosco, tá bom? Um ponto bem importante que eu acho que vale a pena frisar, tá? Nesse ponto, eu acho que esses comentários aqui são até mais importantes do que quem fala, né? No caso do Anderson Castro aqui, quem fala. Que é justamente um ponto em que eu vi bastante, por eu ter outros materiais de Laravel, inclusive, o pessoal chega no framework muito cru em relação a PHP. Eu recomendo fortemente que se você chegou aqui nesse material e não tem uma base de PHP sólida, ou de repente até tem essa base sólida, mas não tem um conhecimento de orientação a objetos na linguagem, eu recomendo fortemente que você dê uma pausa nesse momento, tá? E volte um pouquinho, tente consolidar a parte de orientação a objetos, ali o central da orientação a objetos, que é comum em várias linguagens que implementam orientação a objetos, e pontos importantes dentro do PHP, como, por exemplo, a parte dos namespaces, a parte do autoload, como se automatiza o namespace via PSR4. É um ponto bem importante para te ajudar muito na estrutura de vários projetos hoje, não somente Laravel, mas PHP moderno, tá? A parte de trades, tá, no PHP, e assim por diante. São cenários extras ao conhecimento base de orientação a objetos que eu recomendo que você tenha, para que você tenha um excelente aproveitamento, não somente desse material, mas do framework em si, na tua jornada, tá bom? Se quiser tentar levar em paralelo também, eu recomendo fortemente, mas dê essa parada e tente dar vamos dizer assim, uma nivelada nesse conhecimento, para que você tenha um bom aproveitamento de Laravel, se você futuramente for para qualquer outro framework que na sua maioria, todos os frameworks, na sua maioria no caso, né, não todos, eles acabam usando esse conceito de MVC, orientação a objetos, então é um conhecimento muito essencial, tá? Eu falo isso com, assim, muita veemência, porque eu já vi bastante gente tendo problemas que eu acho que não deveria ter no que se tange a estudar um framework. Claro, uma coisa é você ter o problema do framework, algum comportamento ali você vai sanar tranquilamente. Inclusive você tem meu suporte aqui no material também. Mas tem pontos em que se você tiver o conhecimento do PHP, a tua jornada vai ser bem mais, entre aspas, leve, mas não vai ser sem problemas, tá? Porque é um novo conhecimento que você está adquirindo. Mas vai ser bem mais leve porque as bases para você, elas estão bem firmes, tá bom? Então, por hora é isso. Eu me chamo, como eu comentei em algum momento aqui, Anderson Castro. Estou há bastante tempo aí no mundo web, buscando, me aprimorando. Consegui me certificar em PHP lá em 2015, já tem basicamente 10 anos, se for
contar agora. Eu não me lembro qual foi o período que eu tirei, mas acho que está perto ali de completar de fato os 10 anos. Hoje a gente está em 2025 já, né? Então, tenho bastante tempo de estudo, me considero ainda, por incrível que pareça, um aprendiz. Cada vez que eu encontro materiais, eu sinto que eu estou aprendendo mais, eu sinto que tem algo que eu estou agregando. Sempre tento voltar também para as bases mesmo e tento revisar as coisas, voltar a estudar, por mais que seja repeteco para a gente, né? Mas acho que é bem importante. E aí a gente está entrando também em um ponto de vamos chamar de nova era, né? Nessa parte de programação e inteligência artificial, tá bom? Eu devo trazer muito mais conteúdos nesse sentido também lá no painel de membros da Code Experts, ou aqui no painel de membros da Code Experts, para que a gente tenha o melhor desses mundos, né? Entenda também as bases praticando e entenda como é que a gente pode ter agregação de valor via inteligência artificial ali junto com a gente, tá bom? Então, é isso. Seja muito bem-vindo. Conte comigo nessa jornada e vamos lá para alguns pontos iniciais também de ambiente, para que você consiga entender o que a gente vai ter de ambiente e, posteriormente, a gente vai seguindo a linha do curso para que você entenda esses primeiros passos. Então, seja muito bem-vindo e vamos lá. Olá, tudo bem? Então vamos rapidamente aqui só para me pontuar o meu ambiente, o que você vai precisar para o Laravel 12. E aí, como eu comentei na primeira aula, né? Não primeira aula, mas a abertura, boas-vindas. Aqui eu espero que você esteja tranquilo com respeito ao ambiente, que não seja problema para você, que todo o know-how que você tenha de PHP, orientação a objetos, que te ajudem, tá, nessa jornada com Laravel. Tá bom? E só reforçando, caso você não tenha essa vivência no PHP, orientação a objetos, e entenda também o ecossistema ali, o ambiente em que o PHP vive, né, vamos dizer assim, você ambienta o PHP para que ele rode na tua máquina, que você dê uma paradinha, vá lá, estude todos esses pontos, porque eu tenho toda certeza, tá? Por mais que eu não sei em que momento você chega aqui, tá? Mas se você chegar nesse cenário que eu comentei, sem ter esses pontos, é um bom momento para parar, voltar um pouco, pegar essa bagagem e depois pegar um framework. Isso vai te ajudar muito, muito no próprio framework, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça extras por conta de ambiente. Talvez, e é o que se espera, que você tenha dor de cabeça com algum comportamento aqui ali do framework em si, bata a cabeça com coisas que o framework traz, mas que o PHP não seja esse problema aí para você. Aqui na minha máquina, só para pontuar, eu vou usar aqui nesse scope, eu uso no dia a dia também para trabalho, em freelas, etc., o VS Code, tá? Hoje você pode integrar ele bem aí com ferramentas de IA, não vai ser nosso caso aqui, mas ele já está todo direcionado para isso também, tá bom? Então, ele é o que eu vou utilizar, e aí você pode, caso você não tenha você pode seguir como você segue, tá? Eu vou tentar manter ele assim, bem focado, para que você não precise de algo que eu tenho específico no meu VS Code para que você trabalhe aí, tá? Eu vou mostrar um plugin específico do VS Code, talvez isso fuja um pouco de alguma ideia que você use aí ou de algum outro editor de código, mas o Laravel ele tem um plugin oficial para o VS Code, então eu vou pontuar só isso em questão. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo onde eu mostrei as extensões que eu uso no VS Code para trabalho, tá? Caso você tenha essa curiosidade. Então, eu vou usar ele aqui no curso. Caso você queira seguir também, aí fica bem tranquilo, porque já faz o balanceamento aqui, né? A gente vai seguindo juntos com o mesmo ferramental, vamos dizer assim. Então, caso você não tenha, code.visualstudio.com, você cai aqui na página, pode baixar, instalar bem tranquilamente no seu Windows. Tem para outros sistemas, para o Mac, para o Linux, está bem tranquilo. Quando você entrar aqui, ele já abre o botão no escopo do teu sistema, tá? Um ponto aqui que o Laravel não está deixando mais tão explícito, eu até procurei aqui para deixar focado na tela, mas ele não está deixando tão explícito, é a versão e as extensões que ele pede para o PHP. Então, eu vou listar aqui por conhecimento, tá? Mas aí eu vou deixar também, vou pegar direitinho, e aí se eu esquecer algum, eu deixo a lista editada no próprio vídeo das extensões que ele pega. Depois você dá um pause, pega direitinho, tá? Mas a priori, eu até abri o GitHub aqui,
ele vai pedir para a gente um PHP 8.2+, apesar que aqui ele indica o PHP 8.4 para você instalar, caso você não tenha, tá? Mas é aquela questão, quanto mais atualizado de PHP, melhor, tá? O mínimo que ele espera é o PHP 8.2 stable, tá bom? Então, maior que isso, ele está bem tranquilo para trabalhar, tá? E aí, nesse caso, a versão que nós vamos trabalhar aqui no curso vai ser a versão 12, tá bom? Eu vou fazer alguns pormenores com respeito a essa versão para que você entenda qual vai ser nosso caminho real, mas a versão que vamos trabalhar vai ser a 12, tá bom? PHP 8.2+, aqui ele indica 8.4 para instalar, né? Caso você não tenha, mas 8.2 já vai resolver. Inclusive, eu vou seguir o curso com PHP 8.2, tá? E aí você vai ver que vai ser bem tranquilo, mas se você tendo a possibilidade de ter o mais recente, tá tranquilo também. E aí, no caso, extensões que normalmente a gente tem, que é pedido. Tirando as que vêm padrões nas instalações PHP, a DMB String, a de NTL, de Internationalization, tá? E NTL de fato, né? PHP NTL, PHP MB String, PHP XML, o PHP Zip é pedido ali pelo Laravel, mas normalmente mais pelo Composer também. Então, o PHP Zip é um que a gente instala. O PHP Curl, caso ele não tenha vindo na tua máquina instalado, ambienta aí também, tá? E aí eu vou deixar aqui na própria edição do vídeo, na tela, todas as extensões. Enquanto eu vou falando aqui essa parte, vai ter as extensões aí, você pode pegar direitinho, dar um pause e ler, e ver as que você não tem, tá? PHP-M, você vê lá quais estão no teu sistema, as que não estão, você vai e instala aí bem tranquilo, tá bom? E aí só um ponto a mais aqui para me mostrar para você é que, deixa eu só limpar a tela aqui, eu vou abrir o VS Code aqui rapidamente, mas aqui não tem tanto mistério, tá? Como eu comentei, eu vou pontuar aqui só a extensão que eu tenho do Laravel. Deixa eu pegar aqui, ó, é justamente essa extensão, tá? Você vai pesquisar aqui, coloca aqui na Laravel, tá? Ela tá aberta aqui do lado, mas aqui caso você queira instalar, essa aqui, Oficial VS Code Extension for Laravel, tá? Então ele vai instalar, ambientar tudo que é preciso, e aí você vai ter todo o poder de autocomplete, né, um IntelliSense bem interessante, então vai te agilizar bastante todo esse trabalho, tá? Link diretamente para os binds, então você consegue navegar bem dentro aí por exemplo, você tem um helper view que carrega uma view, você consegue ter essa navegação para view diretamente, segurando um Ctrl e clicando no nome da view, você já vai para a view, isso agiliza bastante, você está navegando aí no teu projeto, tá? Então, se eu fosse recomendar nesse momento uma extensão, você tem uma extensão para instala essa extensão oficial. Aí depois você pode partir para algo, por exemplo, um pack que traz várias extensões que vão te ajudar, desde snippets, autocomplete, mais normalmente snippets e outras coisas mais interessantes. O pessoal vai adicionando. Nesse extension pack tem bastante coisa, tá? Então você pode depois instalar. E aí, caso você queira ver as extensões que eu uso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você, caso tenha interesse, veja esse vídeo aí no YouTube do nosso canal. E aproveita até, se você entrar lá, dê uma seguida na gente lá, se inscreva no canal, dê um apoio lá pra gente, tá bom? E aí você vai poder ver minhas extensões que eu trabalho no dia a dia, mas no momento, se você quiser escolher uma extensão, a que eu indicaria seria essa, Laravel, a extensão oficial, tá? Eu tenho ela instalada aqui já, então tá tranquilo para mim, tá bom? Então ela vai te ajudar bastante nesse cenário. Então é isso. Espero que esses pontos te ajudem a entender qual vai ser o nosso ambiente aqui. E se você tiver qualquer dúvida, quiser um aconselhamento nessa questão, Nando, se eu estou em tal ponto do PHP, o que tu me indica? Pode entrar em contato comigo, tá? Para a gente ver o melhor caminho. Se você estiver vendo esse conteúdo no nosso painel, tem os links aí dos grupos para que você tenha um contato mais rápido comigo. E aí vamos manter essa conversa aí para que você possa seguir o fluxo aqui, tanto desse material quanto de outros, caso você esteja em outros materiais da Code Experts, que você consiga seguir um fluxo bem tranquilo, bem produtivo e que o aprendizado faça sentido para você, de forma que você tenha os frutos disso. Então, vamos lá, vamos continuando até mais. Olá, tudo bem? Então vamos rapidamente entender o que a gente tem aqui de instalação e fazer, né, a instalação
do caminho que vamos seguir para iniciar projetos Laravel aqui na nossa máquina. Basicamente aqui na documentação, na própria home, né, mas aqui na documentação a gente tem já um guia, mas na home ali tem um passo rápido ali pela própria página. Mas se a gente entrar na documentação, a gente vai cair exatamente aqui na parte de instalação, tá? No momento eu estou aqui na 12x, tá? A versão 12 do Laravel. E a gente vai ter hoje basicamente duas opções iniciais, tá? Uma é usando o installer, que basicamente é o que é encorajado, né? Então a gente acaba tendo o installer como o caminho de iniciar uma aplicação Laravel, né? Um projeto. Ou você pode usar a infra via Hurd, tá? O Hurd você vai ter toda uma infra ali para o seu projeto. E aí, no caso, se você quiser coisas mais, vamos dizer assim, mais recursos nesse ambiente que é provido pelo Hurd, você tem ali um plano Pro que você precisa adquirir para ter outras features desbloqueadas, tá? Mas no meu caso aqui, para a gente nessa jornada, a gente vai usar o Laravel Installer, tá bom? Então, a priori, a gente sabe, né? Você está aqui no curso Laravel, é importante que você já tenha uma jornada com PHP, que você entenda a orientação a objetos para que você tenha o melhor proveito de um framework, tá? Não é especificamente Laravel, mas de um framework PHP. É legal que você entenda o PHP, seu ecossistema e junto a parte de orientação a objetos dentro da linguagem, tá? Para que você, mais uma vez, tenha essa fluidez aí na sua jornada. Então, vamos partir aqui para a instalação no Windows e aí a gente já inicia a nossa jornada. Eu vou usar aqui o PowerShell para a gente fazer nossa instalação, lembrando que eu já tenho ela aqui na máquina, mas eu posso fazer o passo a passo aqui para te mostrar. E eu imagino que você já deva também, se você está no Windows, se você está no Linux, você já deva ter uma ambientação, uma vivência, né, nesse sentido, bem tranquilo com o sistema, tá? Mas eu vou mostrar os passos aqui que a gente precisa e aí a gente deixa tudo certinho. Então, primeiramente eu vou fazer o Composer global, tá? Global no caso, require laravel barra, vou só mudar aqui, barra installer. Tá? Deixa eu só fazer um Ctrl L para limpar a tela aqui. E aí, esse é o nosso comando. Então, o Composer Global ele vai colocar esses arquivos que você vai instalar aqui, normalmente binários, etc., numa pasta específica do sistema e você precisa linkar essa pasta no path para que você use esses, vamos chamar assim, executáveis PHP que você instalar globalmente com o Composer. Tá? O Laravel Installer é um deles. Então, vamos dar um Enter aqui. Você vê que vai ter uma informação bem importante para a gente, que já está até aqui na tela, tá? Que é o caminho onde está o conteúdo do Composer Global, tá? Então, a gente já tendo isso em mente, a gente pode até selecionar e já copiar isso aqui. E aí, aqui no meu caso, ele diz que não tem nada para instalar, porque eu já tenho a 5.17. No seu caso, vai aparecer aquela... Se você mexe com o Composer, eu espero que sim, né? Você já conhece, já tem essa vivência do PHP. Ele vai aparecer a listagem dos pacotes que estão sendo instalados junto do Laravel Installer, isso sendo as dependências dele, tá bom? Se a gente, deixa eu só limpar aqui a tela, se a gente fizer um CD e entrar nesse caminho que apareceu ali na listagem, então no meu caso aqui, users, o meu usuário, aí app data roam composer, tá? O teu caso aqui vai mudar só o usuário em específico. A gente fizer um ls aqui, a gente vai ter a pasta vendor, tá? Algumas coisinhas aqui de Composer, lock, JSON, etc. Algumas chaves aqui também. E nessa pasta vendor, eu vou ter justamente uma pasta bin, certo? Que onde está o meu executável Laravel, tá bom? Então, é esse caminho aqui que a gente vai linkar no path do sistema. E aí, nesse caso, você pode vir no seu Windows aí e você pode colocar, por exemplo, variáveis, né? Ele já tem que aparecer isso aqui, editar as variáveis de ambiente do sistema, ou se você estiver em inglês, né, path variables, qualquer coisa, environment, né, environment path variables, alguma coisa assim. E aí você entra, é um caminho bem rápido, bem fácil do que a gente ficar entrando em meu computador, indo para avançar, assim por diante, isso facilita bastante. E aí se a gente vier aqui, ó, na parte de variáveis de ambiente aqui embaixo, a gente vai ter aquele prompt que a gente já conhece de repente, né? Tô falando já conhece de mexer de outros momentos, tá bom? Mas, caso você não conheça, aqui são variáveis que podem ser usadas globalmente no sistema. E uma delas, tá? Que é bem comum,
é o path, que a gente consegue enxergar ela dentro dos terminais, tá? Então, aqui acima eu posso editar o path para esse usuário apenas, para o usuário que eu estou, ou se eu quiser deixar global para todos os usuários, eu posso mexer aqui abaixo, que é as variáveis globais, tá? Nesse caso, eu vou alterar só o do meu usuário, que é aqui de cima, então path, eu posso clicar 2 vezes, posso clicar, selecionar e editar. Aqui no Windows 10 em diante, a gente tem uma edição de variáveis de ambiente bem mais tranquila, né, do que simplesmente colocar um atrás ali do outro, colocar o ponto e vírgula como era antes, como até está especificado aqui, né? A gente alterava diretamente aqui, hoje eles abrem uma janelinha legal pra gente. E aí aqui você vai perceber que eu já tenho, tá? O C-Users, Code Experts, app, ROM, Composer, Vendor, Bin. Então, adicione, né? Você vai clicar em novo, colar esse caminho todo, claro, respeitando o teu usuário. Feito isso, você dá um OK, OK, OK. Se o teu PowerShell estiver aberto, feche ele, inicie novamente, e aí você já vai ter a possibilidade de executar, por exemplo, Laravel -version, para você ver se, primeiramente, o executável é reconhecido, e depois, se ele é reconhecido, esse mesmo -version vai mostrar a versão que a gente tem dele aqui no sistema, tá bom? Então esse caminho é bem tranquilo, fiz bem rápido aqui porque é bem rápido mesmo. Mas aí, se você tiver qualquer dúvida, você pode me acionar nos grupos aqui da Code Experts para dúvidas, tá? Bom, aqui no Linux, tá? Vai ser os únicos sistemas que eu vou mostrar aqui, até porque eu não tenho mais acesso ao Mac. Mas aqui no Linux a gente vai fazer a mesma ideia, tá? Lembrando que eu já tenho o Composer aqui nessa instalação, estou usando aqui o próprio WSL do Windows, tá? E aí a gente vai fazer o mesmo Composer require, Laravel /installer, tá? Então vou executar aqui, deixa eu só cancelar isso aqui rapidamente, você deve ter percebido o erro, né? Então é Composer global, tá? Global require. Aqui aqui eu já vou ter a versão 4.5, tá? Do installer aqui na minha máquina. Deixa eu até ver qual é o PHP que eu tenho aqui. 8.2.28. Então, tá certinho. Ele tá lendo o PHP do path. Ele instalou pra gente a versão aqui no Linux 20.4. A versão Laravel -version 4.5.1. Mas beleza, feito isso, ignore um pouco essa Laravel version aqui. A gente teve... Eu vou executar novamente o comando aqui, só para a gente ver basicamente o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Assim como eu mostrei ali no Windows, a gente tem um caminho, tá, até a pasta Composer aqui. Então, se a gente copiar isso, vou limpar a tela novamente, e fizer um CD para essa pasta, a gente vai ver que a gente vai ter a Vendor, Bin, Laravel vai estar aqui, tá? Laravel, no caso, o executável aqui para esse contexto de terminal, tá? Lembrando que eu estou no WSL, então pode ter alguma coisinha diferente aí para você, tá? Mas a priori é para ter esses dois arquivos. E aí, deixa eu só limpar aqui a tela. Você vai colocar no arquivo de configuração do seu terminal. No Bash, você tem algumas opções. Você tem um ponto .profile, você tem um ponto .bash rc. Se você estiver usando o ZSH, você vai ter o ZSHRC, tá? Mas eu basicamente colei no path via o meu... Vou fazer um cat aqui no bash rc. Deixa eu voltar para minha raiz aqui do meu usuário, né? Code Experts. Vou fazer novamente aqui o cat no bash rc. E aí eu coloquei aqui o export do path, tá? E aí não esqueça, deixa eu só tirar um pouquinho do zoom aqui só para você ver direitinho. Sobrescrevi o path, coloquei o caminho até o vendor bin, tá? Exatamente o caminho que a gente foi até ele, foi o que foi exibido ali no Composer Global Require Laravel Installer. E aí estou juntando isso com o path já existente. Feito isso aqui no Linux, você pode fazer um shell -l para ele reiniciar a tua sessão do terminal. E aí você fiz um Ctrl L agora, você vai ter a possibilidade de fazer o Laravel -version, tá? O grande ponto aqui nesse momento não é necessariamente você estar nessa versão, pode ser que você esteja em uma superior, qualquer coisa do tipo, mas o importante é você conseguir fazer com que
ou Laravel seja reconhecido aí no teu terminal, tá bom? Então espero que tenha te ajudado aí nos dois sistemas. Vamos continuando aqui para a nossa jornada. Até mais. Olá, tudo bem? Então vamos, primeiramente, né, antes de a gente continuar aqui, agora que a gente já ambientou o sistema, a gente já tem um Laravel installer aqui na máquina, entendeu um pouco aí do que temos de opções nessa parte de instalação. Deixa eu explicar um pouquinho do ecossistema, até para você se encontrar, para você entender o que é que vamos ter aqui também nesse aspecto, tá? E alguns pormenores em relação a como o Laravel 12 está hoje, tá bom? Então lembrando que, primeiramente, o ciclo de atualizações do Laravel ela é anual, então a gente tem certeza que, pelo menos ali no primeiro trimestre ali, estourando o começo do segundo trimestre, que é muito difícil, normalmente no primeiro trimestre já sai versão nova de cada ano, né? A certeza é que a gente vai ter uma versão Major Stable lançada. O bom, entre muitas aspas, claro, por que eu falo muitas aspas? Porque pode ser que mude muita coisa de uma versão para outra em algum momento, mas pelo menos ultimamente o centro, o coração ali do framework, que é a estrutura, ela tem se mantido a mesma, então muito conhecimento dá para ser reciclado. E aí você vai só atrás do que você precisa ver de novidade, de repente ver um método que facilita uma escrita a mais e assim por diante, novos recursos que o framework vai implementar. Nesse aspecto, o Laravel está bem tranquilo, nessa parte mais central, banco, etc. Sempre mínima a mudança e não drástica, tá bom? E aí o que a gente tem no ecossistema hoje que me fez fazer esse vídeo aqui nesse momento, me fez te chamar a atenção para esses pontos. O Laravel hoje ele tem um pacote em específico, né, que é o Starter Kit. Você já vai entender por que eu estou falando em singular, e a gente tem 3 aqui, tá até no plural ali, né, Starter Kits. Mas basicamente, o Laravel hoje, quando você inicia um projeto, você pode, sem a escolha de uma dessas opções que estão aqui na tela, tá? Deixa eu até dar uma centralizada melhor aqui. E é o que a gente vai acabar seguindo aqui nesses primeiros passos, tá bom? Por que eu vou seguir dessa forma? Porque se você perceber aqui, a gente tem os Starter Kits por conta de stacks, ou seja, o Starter Kit ele tem o look and feel, ele tem um visual único. Não importa se eu estou fazendo com React, com Vue ou com Livewire. Ele vai ter um look and feel igual. O que vai guiar agora é a stack que você vai escolher, que é justamente as que estão aqui. E ao escolher uma stack dessa, você já percebe que a gente tem um agregador a mais, um conhecimento a mais que demanda muito mais tempo de estudo, tá? Normalmente até treinamentos completos de várias horas para cada uma dessas stacks. Para quem chega no framework hoje, eu vejo que isso acaba sendo um pouco confuso, pode ser um impeditivo em alguns momentos, mas fique tranquilo nesse aspecto que você não é obrigado a ir com o Starter Kit. Quando a gente iniciar o projeto aqui, você vai entender onde a gente escolhe eles e onde a gente pode dizer que a gente não quer usar eles no momento. Infelizmente, o Starter Kit, por vir com essa stack, infelizmente no sentido de aprendizado inicial, tá bom? Não infelizmente porque a gente tem. É bom que a gente tenha isso, porque facilita muito, por exemplo, a criação de painéis que já estão prontos só para que a gente foque no nosso app, tá? Ele já vai ter toda a estrutura de painel ali, o Laravel já tem uma boa autenticação, bem fácil de fazer o setup disso, a gente vai fazer aqui também, você vai entender como fazer. E aí, nesse caso de Starter Kit, a gente tem essa facilidade de ele ser um ponto facilitador da criação da área gerencial do projeto, tá? Aí você vem e escolhe uma stack da qual você está mais acostumado aí mais para frente e pode seguir tranquilamente, tá? Então, esse ponto aqui, por mais que seja algo visualmente no momento simples, para quem está começando no framework que não tem nenhuma desses conhecimentos extras, acaba sendo aquele ponto que confunde, que pensa assim, tá na tela, será que eu tenho que ser obrigatoriamente
forçado a usar isso, mas saiba que dá para ir sem essas opções de Starter Kit, mas que futuramente elas possam ser para você um facilitador, um agregador, tá? Mas aí não esqueça que cada uma tem esses conhecimentos extras que são necessários para que você trabalhe, tá? Então, mostrei algumas questões de opções de inicialização. A gente optou aqui pelo Laravel Installer. E aí aqui eu estou te trazendo no início desse módulo, esse ponto, para que você entenda o que a gente tem de opções a mais no Laravel, mas para que você chegue aqui e não se confunda também achando que esses três, ou um dos três, ou escolher um dos três é algo obrigatório, tá? Além desses Starter Kits aqui também, só para você ter esse conhecimento, o Laravel tem alguns produtos, tá? A própria Cloud, ele tem o Nightwatch, o Forge, tá? Que também tem a ver com Cloud. Não necessariamente Cloud como infraestrutura, mas você consegue fazer alguns gerenciamentos e setups, por exemplo, para DigitalOcean, Vata e assim por diante, tá? Nightwatch é um aplicativo, né, uma aplicação de monitoramento, tá bom? E aí, no caso, deixa eu só atualizar aqui, porque eu cliquei na abinha e ele vai sumir nas outras, né? Tá? E aí, voltando aqui para o aba inicial, a gente clicou cada uma vai sumir na outra, estranho isso. Mas aqui, no caso da primeira aba, Packages, a gente vai ter alguns pacotes que são possíveis usar no framework, tá? A gente não vai ver eles aqui especificamente, mas saiba que tem. Se tem pacote para WebSocket, se tem pacote para autenticação social, se tem pacote para API, tá? Se tem pacote para teste automatizado, tendo um browser como setup ali, tá? Você tem pacote para monitorar as filas no Redis e assim por diante, tá? Tem pacote que facilita muito o uso do Docker, é claro que você precisa ter ele na máquina instalado, mas o gerenciamento se torna bem tranquilo, tá bom? E aí você tem esse ecossistema todo aqui disponível, desde pacotes open source, tá? A Starter Kits também open source, a produtos que são pagos, né? Nesse caso, você pode usar o poder deles aí para sua necessidade, se assim desejar, tá bom? Então é isso, vamos para a próxima aula para a gente começar a instalar o nosso projeto e começar a entender de fato o que o framework tem para a gente nesses primeiros passos. Vamos lá. Olá, tudo bem? Então vamos iniciar o nosso projeto aqui. Eu criei uma pastinha só para deixar separada aqui para mim, mas a pasta do projeto nós vamos criar ela agora mediante o uso do comando via installer que a gente fez a ambientação da máquina, tá? Então eu vou fazer aqui o Laravel New, vou chamar aqui de eventos underline app, nome do projeto, e aí a gente só dá mais um pouquinho de zoom aqui. A gente pode dar um enter, né, para iniciar aqui o prompt que vai nos guiar pelo setup do novo projeto. E aí, a priori, o que vamos ter aqui? A gente tem primeiramente a opção da escolha da stack, como eu comentei para você. A stack vai trazer o Starter Kit, como eu comentei também na aula passada, você tem o visual parecido, então a stack é que guia, é que faz o diferencial, que ao invés, por exemplo, se você escolher um view, todos os componentes que vierem dentro do painel vão vir em Vue.js. Se você escolher um Livewire, consequentemente, virão em Livewire e assim por diante. Para a gente aqui, a gente não vai escolher um Starter Kit por conta daquela questão que a gente precisa de ter um conhecimento extra que não, por momento, não faz sentido ter aqui nesse momento, tá? Mas aí depois eu recomendo que você busque mais conteúdo. Se você estiver assistindo no painel de membros da Code Experts, muito provavelmente teremos materiais de Vue, Livewire, tá? O React eu não foquei tanto aqui na minha jornada, então acabo não trazendo material dele, mas pelo menos Vue e Livewire teremos em breve também mais conteúdos ainda deles no painel de membros, tá bom? Então, a gente vai deixar em branco porque o padrão aqui para esse momento é o None, tá? Que é o sem stack. Então vamos dar um enter aqui. Aí ele pergunta para a gente qual é o nosso framework de teste. Como também não entra no escopo desse momento aqui, não vai fazer diferença para a gente nesse momento escolher um ou outro. Então eu vou deixar o padrão que é o PEST ali. Ele vai começar a fazer o setup do nosso projeto. O instalado nesse momento é o 12.3, tá? O Laravel 12.3. E a gente vai ser guiado aí pelas instalações.
E vamos aguardando aqui. Beleza, então ele já fez a instalação inicial ali do projeto pra gente. Ele vai criar um arquivo .env que a gente vai entender daqui a pouco o que vai ter nesse arquivo. Mas ele me pergunta qual banco de dados eu vou utilizar na aplicação. Nesse momento aqui, eu imagino que se você chegou aqui com Laravel, você já entenda essa parte de banco, você já entenda a parte de orientação a objetos no PHP. Então eu imagino que esse conhecimento você já tem, certo? Então, nesse caso, tanto faz até certo ponto qual banco eu vou escolher, porque aí fica a sua escolha também, tá? Porque, por exemplo, eu posso escolher aqui o SQLite, mas você pode tranquilamente escolher o MySQL, ou MariaDB, ou PGSQL, ou SQL Server, tá? Nesse caso, para a gente fica no tanto faz, dado que a gente já tem esses conhecimentos prévios, tá bom? Mas eu vou, por questões de a maior massa, eu vou escolher o MySQL aqui para a gente. Então, eu vou digitar MySQL tal qual temos nas opções aqui, tá? Mas eu vou escolher MySQL, então eu digitei aqui abaixo. Vou dar um Enter aqui. E aí ele perguntou se eu quero rodar as migrações para esse banco. Eu vou colocar não aqui por questões didáticas para a gente fazer isso juntos aqui. Mas, futuramente nos seus projetos, você pode deixar marcado Yes, que ele já faz o setup inicial dessas migrações. Tá? Até o momento, de repente você possa até saber o que são migrações, mas para quem não conhece migrações, a gente vai ter os momentos certos para entender isso. E aí a gente traz isso em uma aula específica sobre, tá bom? Então eu vou colocar no aqui, vou dar um Enter. E aí ele vai prosseguindo aqui com o restante da instalação do projeto. Como deixamos a parte do PEST marcada lá por padrão, ele vai instalar agora, tá? Mas até então isso não vai atrapalhar a gente, porque o escopo não cobre essa parte de testes aqui nesse primeiro momento de curso, tá bom? Então ele concluiu aqui o ciclo da instalação do PEST ali, tá? Que é um framework de testes. E aí aqui ele pergunta se eu quero rodar as dependências, instalar as dependências e executar o build dos assets front-end, tá bom? Nesse caso é importante, apesar que inicialmente a gente não vai precisar tanto dessa parte, mas ela já vem ambientada no framework, tá? Que parte, né, que eu acabei de comentar, mas comento novamente. Os assets do front-end. A gente tem ali já setado, já configurado no framework o uso do Tailwind. E aí ele já está ali e algumas outras coisinhas que vêm também. Então, é importante, se você marcar Yes, eu vou deixar o Yes aqui, que você já tenha na tua máquina o Node.js e com isso o NPM, tá? Em sistemas Linux, normalmente você vai instalar o Node e o NPM separadamente, tá bom? Então, certifique-se de ter isso na máquina antes de... Não é nem antes, né? Se você for marcar Yes aqui, que é o padrão ali. Caso não, você pode dar um No e ignorar, tá? Mas eu penso que hoje, como isso é muito comum, mesmo se você for só um cara de, vamos dizer assim, só PHP, mas eu tenho quase certeza que você muito provavelmente já tem um setup do Node na tua máquina, tá? Então, você pode deixar o Yes aqui, ele já vai rodar, tanto instalar como executar o build dos assets do front-end, tá? O Node.js também hoje não é nada complicado de instalar, tá? O Node no Windows mais NPM ou no próprio Linux ou no Mac, tá? É bem tranquilo, então acho que não é dor de cabeça ter esse ambiente aí. Então é isso. Instalamos o nosso projeto com Laravel 12.13.0, tá? Passamos por todo o ciclo de setup do projeto e a gente pode entrar aqui, só fazer um Ctrl L aqui para limpar a tela, tá? Entrar na pasta do projetos aqui com CD, eventos da Line App é o nome do projeto. E aí nós temos todo o setup, a gente vai entender o que são cada uma dessas pastas, tá bom? Então é isso, criamos aqui o nosso projeto, vamos entender o que a gente precisa fazer. Nesse momento, se a gente fosse iniciar o projeto, o built-in server, etc., a gente teria um pequeno errinho de banco, que aí a gente já... Assim que aprendeu as pastas, a gente já levanta o server, entende o que é o erro e como resolver, mas é um erro com respeito a não ter escolhido a migration anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho importante deixar isso porque vai te ajudar no entendimento do todo, e aí depois você já deixa o Yes lá na migration, e aí isso já funciona normalmente, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuando, até mais.
Olá, tudo bem? Eu vou abrir o projeto aqui no Visual Studio Code, tá? E aí, no caso, deixa eu só dar um zoom aqui. Vou dar um zoom na janela para a gente ver aqui a árvore de diretórios, tá? Porque eu acho que fica melhor aqui para a gente. Só fechar esse welcome aqui. Vamos entender o que a gente tem dentro do projeto que a gente criou, tá? Que é o eventos_app. Primeiramente, a gente vai ter a pasta app aqui do framework, tá? Que basicamente, não ignorando as outras, porque a gente vai ter muito trabalho nas outras também. Mas o centro, nosso app, controllers, models, eventos, providers e outros serviços, notifications, que a gente não vai abordar aqui, mas existe também dentro do framework, eles vão estar justamente nessa pasta app. Então a gente vai centralizar nosso trabalho basicamente uma boa parte do tempo, quase toda, criando conteúdo dentro dela, tá? Se a gente entrar aqui, por exemplo, em app, a gente vai ver inicialmente que ela está bem pontual, tá? Tem aqui a parte HTTP, que aqui vai controllers, vai requests, tá? Que são classes de validação, a gente vai entender isso. Middlewares, se você criar middlewares customizados, então eles vão estar sempre nessa pasta HTTP. Nesta pasta models, a gente vai entender ela com calma, mas a priori, saiba que ela está ligada diretamente com um banco de dados, e cada participante aqui dentro vai representar uma tabela do teu banco, tá? A gente vai criar também, vai entender todos os detalhes para esse primeiro escopo aqui nessa pasta de modos, tá? Providers, a gente tem pensamento aqui dentro do framework de integração com pacotes de terceiros, tá? E o framework também se utiliza disso para integrar os seus próprios componentes dentro do framework, integrar e configurar eles. E aí aqui essa pasta providers basicamente ela traz para a gente a possibilidade de termos providers customizados, ou no caso traz um provider especificamente, já que é o App Service Provider, que pode servir para a gente como um centralizador de configurações globais se a gente precisar, ou de acesso ao container de serviço global aqui dentro do framework, tá? Então ele na versão 12, desde a versão 11, eles reduziram bastante a quantidade de conteúdos nessa pasta providers. Todos os providers, se você vem de outras versões, por exemplo, eles estão internamente no framework agora. Aí o App Service Provider ele vem basicamente, inicialmente, para servir, como eu comentei, tá? Como uma entrada global para configurações ou acesso ao container de serviço, fazer set de serviços no container e assim por diante. E, como eu comentei, essa pasta vai crescendo mediante os participantes que você vai criando, tanto manualmente, conhecendo o namespace no PHP, você se vira bem crescendo essa estrutura, ou gerando pelo próprio framework, tá bom? Então ela vai crescer bastante mediante o seu trabalho aí, a sua aplicação. A pasta Bootstrap ela é uma pasta de startup, né? Uma pasta de start. Claro que a entrada de requisições do framework ela vem pela pasta public, tá? Mas os arquivos de startup, etc., estão aqui em Bootstrap. Então a gente vai ter o arquivo app.php, tá? Daqui a pouco eu mostro direitinho. Eu vou deixar ele aberto aqui, mas daqui a pouco eu tiro o zoom e mostro direitinho. E aí o arquivo providers ele vai listar os providers que você gerar, e ele já tem aqui na sua linha, tá com zoom, mas se você percebeu, eu botei o mouse aqui em cima do app, ó, ele já carrega para a gente o App Service Provider aqui, tá bom? Então, o seu projeto, quando você criar providers, o Laravel registra automaticamente o provider aqui nesse arquivo, tá? E aí, continuando, a gente vai ter a pasta config, tudo que tem de configurações para os mais variados componentes do framework, tá? Tanto login, mail, queue, service, session, file system, database, cache, a parte de autenticação, app como um geral, né? Por exemplo, time zone, etc. Tá aqui nesse arquivo, tá? Database aqui nesse caso ele vem com 3 pastinhas dentro, referente a migrations, seeders e factories. A gente vai ter a oportunidade aqui ainda de conhecer elas, então por hora saiba que temos essa pasta, tem a ver com a estrutura do banco de dados, tanto em criação da estrutura quanto em alimentação de dados fakes, tá? E aí a gente vai conhecer isso com calma, então saiba que ela está aqui no projeto. Node Modules é a pasta
é o que seria o vendor para o Composer, mas aqui é pro NPM ou outro manager que você tem instalado aí, tá? Um Yarn ou qualquer outro. Public, já mencionei ela. Aqui a gente vai ter basicamente a entrada para a nossa aplicação, contendo um index PHP. Essa pasta é a que você deixa pública na web, tá? Somente ela. Resources, a gente vai ter aqui coisas de CSS, JavaScript e também a view, né? Ou as views do nosso projeto, tá? Que são gerenciadas com Blade. Vamos ter oportunidade também de conhecer, tá bom? A parte que eu comentei com vocês de vir já o Tailwind configurado, ele entra por aqui, tá? Pelo app CSS da pasta CSS que está em Resource. Então ele está configuradinho aqui. Você não precisa instalar novamente. E aí, uma vez que a gente fez ali, deixa eu só voltar aqui para o foco do Resource. Uma vez que a gente fez ali o setup escolhemos instalar as dependências, o Tailwind já está habilitado no projeto, tá? Já está configurado. A pasta de rotas, a gente vai conhecer também, especificamente, a gente vai conhecer bastante a parte de web, que é justamente eu mapear as minhas URIs, tá? Para que eu consiga entregar os acessos para as mais variadas áreas que eu criar dentro do framework, tá bom? Storage a gente tem algumas coisinhas salvas aqui, desde uploads que fizermos no projeto a arquivos de cache do framework, de cache de views, sessions, etc, de teste. E também os logs do projeto, tá? Estão armazenados aqui na pasta storage logs, tá? No arquivo laravel.log. A pasta de testes é os testes do sistema, então você pode ter testes de feature, testes unitários ou de unidade, né, que é o melhor nome, tá? Vão todos para essa pasta em questão, e lembrando que a gente escolheu ali, não vai fazer diferença para a gente, mas deixamos o PEST, então os testes que vão estar aqui de exemplo vão estar escritos em PEST PHP, tá? Se você já mexe com PHP Unit em outros sistemas, em outros ecossistemas, aqui vai estar em PEST porque a gente escolheu lá no início. Mas se você quiser usar o PHP Unit, é só escolher a opção PHP Unit para aquele ambiente, os exemplos de teste com esse framework de escolha, tá? Vendor a gente já conhece, tem a ver com Composer e os pacotes de terceiros, tá bom? Temos aqui arquivos do editor config que basicamente ajudam aqui na configuração do seu editor de código. Ele acaba sendo um arquivo de config global, né? E aí voltando aqui abaixo, os arquivos .env e .envexample são basicamente os mesmos, mas tem um detalhe. O .envexample é só um esqueleto para que você copie e renomeie para .env. Tá? Quando a gente faz o setup do projeto, ele acaba trazendo isso automaticamente para a gente vai ter a oportunidade de ver também ele com calma aqui. Teremos aqui alguns outros arquivos do Git, aqui a parte do Compose.json, Compose.log, que a gente já conhece. A mesma ideia do package.json e package.log, tem a ver com NPM ou Yarn ou qualquer outro manager que você instalar. As configurações de teste, elas também continuam entrando pelo XML do PHP Unit, tá bom? Então o PEST lê isso e faz uso disso, mas ele tem a sua própria escrita, a sua própria mecânica ali. E a parte de assets e gerenciamento de assets feito no Laravel é gerenciada pelo Vite.js, tá bom? Do mesmo criador do Vue.js. E aí o Laravel usa o Vite para fazer todo o ambiente de front-end no framework. Tá? Essa parte de build, organização, é toda gerenciada pelo Vite aqui para gente, tá bom? Então, basicamente, esses são as pastas e arquivos aqui da raiz do nosso projeto. Aí eu vou tirar só o zoom aqui da janela para a gente olhar com calma aqui o app.php na pasta Bootstrap. Aqui basicamente tem a entrada para os nossos arquivos de rota, tá? A gente tem aqui a parte de rota web e as rotas de console, que são a possibilidade de você criar comandos para o Artisan. A gente vai entender o que é o Artisan nesse curso aqui, tá? A setup de middlewares a gente faz aqui também, setup de exceptions também. A gente tem a opção de configurar por aqui, tá? Então isso aqui em versões anteriores, só para dar esse conhecimento para vocês, que quem já mexeu em versões anteriores então já sabe disso, né? Eles eram feitos em providers específicos para cada área. Tá? Como esses providers eles foram internalizados, essas entradas que eram feitas em providers específicos agora são feitas aqui por meio desses métodos, tá?
Então, ficou bem mais direto essa questão e diminuíram bastante conteúdos que tinham explícitos aqui, tá? Na pasta de providers. E aí, por exemplo, se você viu em algum projeto que tinha alguma coisa de API, de rotas de API, em versões mais recentes e a 12 não é diferente, você precisa indicar para o framework que você quer usar a parte de API dele. Então, você instalaria isso, mas é um setup bem rápido, bem pontual, tá? A priori, ele não vem no projeto inicialmente, tá bom? Isso desde a versão 11. Então é isso. Essa aqui é a estrutura do nosso projeto. Vamos continuando para a próxima aula para entender o errinho que vai dar se você iniciar o web server do framework, que eu ainda não mostrei, mas de repente você foi curioso aí e já descobriu, né? Mas vamos entender isso na próxima aula e já entender como corrigir, mas não é um erro de escrita nem nada, é só porque a gente escolheu não rodar as migrations no setup. Vamos lá, vamos continuando. Olá, tudo bem? Então vamos continuando aqui, tá, o nosso conhecimento. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. A gente lembra que eu falei para vocês que tinham artes aqui, né? Que a gente tinha um command line aqui no projeto. Nós vamos entender de fato o que é ele aqui e o que ele nos agrega, tá? Dentro do projeto como um todo. Deixa eu ver aqui pelo terminal. Vou só fazer uma limpeza aqui. Clear, o Ctrl L já resolve também. Aqui no PowerShell no Windows, tá? E se nós pegarmos o nosso PHP que está no path do sistema e executarmos esse arquivo artisan, a gente vai perceber que ele tem vários comandos aqui que a gente pode executar, tá? Então ele é um utilitário aqui dentro do framework que nos auxilia nessa interação com o framework em si. Desde executar comandos de criação de cache e assim por diante, a execução de comandos que vão lidar com o banco de dados, há comandos de geração, então vamos ter diversos comandos de geração aqui, tá? Que está sob o namespace make aqui, então vou ter a criação de cache, da tabela de cache, de um arquivo de cache do Eloquent, de arquivo de channels, a controllers, a enumerators, eventos e assim por diante. Então temos bastante possibilidade de criação no que tange esse gerador via Artisan, tá? Então a gente tem várias interações com o framework, o que torna o nosso trabalho, tá, no dia a dia bem produtivo, tá bom? Temos comandos para lidar com o banco, como eu comentei, tá? A gente vai entender com calma nessa jornada também. Temos a parte de executar coisas com PEST, a parte de fila, questões de rota, tá? Então a gente consegue listar as rotas do sistema, a gente consegue limpar o arquivo de cache de rotas, a gente consegue criar um arquivo de cache para as rotas. Então a gente tem muita possibilidade, certo? A gente consegue também fazer cache de view, limpar esse cache e assim por diante. Então temos muita coisa aqui que dá para facilitar a nossa jornada, apesar que a gente não vai ver muito do que tem aqui, mas saiba que temos muitas opções de comandos dentro do framework, tá? Por meio dessa entrada que é o Artisan, tá bom? Então ele vem como utilitário para que você tenha produtividade. Como eu comentei, por exemplo, se você precisar em algum momento criar uma API REST com Laravel, você vai precisar, depois da inicialização do seu projeto, executar o PHP Artisan install .api para criar tudo o que é necessário para a parte de API REST e autenticação da API REST com o Laravel, tá? Então, cada comandinho desse, você vai ter ali PHP Artisan e o comando que está aqui listado, tá? Tinker, up, test. O que tá de verdinho aqui para a gente são os comandos que podem ser chamados. Em amarelo aqui é basicamente o namespace do comando. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pode ter cache aqui, mas a gente tem vários comandos envolvendo cache. E assim por diante, né? O make ali, por exemplo, tem vários comandos envolvendo o make, a geração, tá bom? E aí um desses comandos aqui que a gente pode executar, que é justamente o servidor embutido, chamando PHP Artisan serve. Quando a gente executa esse comando no terminal, a gente vai ter nosso app disponível no IP local, tá? 127.0.0.1, na porta 8000. E aí se eu vier aqui vai dar um errinho, tá? Mas a gente já vai sanar isso agora.
Aí se eu executar acessar essa URL, tá? A gente vai cair no projeto. Claro, como eu comentei, a gente vai ter um erro do banco nesse quesito, tá bom? Então ele não entende o banco de dados chamado Eventos App, porque ele tentou buscar um dado na tabela de sessões aqui, tá? Então, isso aqui vai acontecer porque a gente escolheu o quê? A gente escolheu não rodar as migrations por uma questão didática de momento, tá? Mas se a gente vier aqui e via Artes, eu vou fazer um Ctrl+C para sair do servidor embutido, vou limpar a tela. Se eu quiser rodar migrations, por hora só saiba que a gente vai rodar migrations nesse sentido bem seco, sem nenhum contexto, a gente vai ter uma aula falando delas, tá? Então, se eu quiser rodar migrations do framework, eu chamo aqui o PHP Artisan migrate, certo? Executando isso, a gente vai, primeiramente nesse momento, ter uma pergunta se eu quero criar o banco eventos da Line App. Por que ele faz isso? Porque ele viu que nessa conexão que está setada lá no ponto .env, a gente não tem um banco criado. E aí, se a gente vier aqui rapidamente no ponto .env, a gente vai ver que esse arquivo é basicamente de variáveis que são consumidas pelas partes de configurações. Então, temos várias variáveis aqui e uma delas, ou um grupo delas, é referente ao acesso do banco de dados. É porque que eu vim aqui. Saiba que esse arquivo é isso, são as variáveis consumidas pelas configurações do framework. E aí, se porventura o seu banco não for com essas credenciais, você pode vir aqui e modificar para que esse comando que vamos executar agora aqui, que é o artisan migrate, ele consiga fazer as coisas corretamente, tá? Então você vem aqui, modifica. Eu tenho certeza que você se encontra fácil aqui, porque é algo que a gente já tem conhecimento prévio. Usuário e senha, o nome do banco, a porta do banco, onde está o banco, né, em qual host e o conector, tá? O conector nesse caso, se você quiser, por exemplo, eu queria saber qual é o do SQL Server, apesar que estava listado lá no comando, né, naquela hora que a gente iniciou o projeto. Mas se você vier aqui em config, database.php é o arquivo de configurações para o banco de dados. Então, o config padrão do banco é o SQLite, mas ele vai ver primeiro se tem algo em DB Connection que está no ponto .env. Então a gente tem DB Connection. Então para a gente o que vale é o MySQL aqui, tá? E aí aqui abaixo, se você descer nesse arquivo, você vai ver que vai ter as configurações do SQLite, do MySQL, que você não precisa mexer aqui, dado um certo comportamento que não vai ser necessário para a gente agora, mas dificilmente você vai precisar vir nesse arquivo e mexer nele, tá? Bom, as configurações do MariaDB, PGSQL. Então, se você precisar, por exemplo, eu quero SQL Server, essa aqui é a chavezinha que você vai usar como nome do DB Connection, tá bom? E aí assim por diante, PGSQL, MariaDB, MySQL ou SQLite, tá? Então, só para você se encontrar e já saber esse detalhe, tá bom? E aí, no caso, essas configs para o banco, a minha máquina está nesse... Eu estou com o usuário root, sem senha, questão de desenvolvimento. Ele vai criar o banco para a gente. Eu não mexo em porta de MySQL, então está tudo padrão. E aqui respeita o que eu tenho na minha máquina, tá? Inclusive, até ele já conseguiu ver que nessa conexão da minha máquina do MySQL eu não tenho um banco. Então ele está perguntando se eu quero criar. Eu vou dizer que sim. E aí o que ele faz? Ele cria o banco para mim e roda as migrations, tá? Eu vou explicar para você com calma o que é migration, mas basicamente ele criou algumas tabelas padrões do framework já nesse banco de nome Eventos App. Então elas já estão criadas, dentre elas, uma das tabelas é essas sessions, que ele está buscando informações aqui. Como não tinha nada criado no banco, ele deu erro aqui para mim, tá? E aí se eu voltar aqui, vou limpar a tela, tá? Ctrl L, eu executar o artisan serve novamente, a gente já vai ter a tela do projeto Laravel 12 no ponto aqui, né? Já exibindo corretamente, porque a gente já resolveu a questão do banco ali, tá? Então essas informações são bem importantes aí para o entender dessa conexão do banco. Agora vamos continuando aqui os conhecimentos do framework. Vamos lá. Olá, tudo bem? Então vamos agora entender a dinâmica
de URLs e acesso dentro do projeto, tá? Vamos começar por esse ponto e a gente vai expandindo por controller, model. Consequentemente, antes do model, a gente desce um pouquinho, fala das migrations, a área do database ali é aquela pastinha. Depois volta subindo por model de novo, você vai entender no momento que a gente começar isso. Mas a priori vamos entender aqui o conceito de rotas, né? Que é o que permite que a gente tenha as várias URLs aqui no sistema e acesse as mais variadas áreas, dependendo, claro, do sistema que você vai desenvolver. Primeiramente, o nosso concentrar para o escopo desse projeto vai ser na pasta routes, no arquivo web.php. A gente já tem aqui um conteúdo pré-existente por conta do início do projeto, que é justamente esse trecho em questão é quem é responsável por exibir essa tela aqui. Então, vamos entender aqui, a gente cria alguns a mais aqui para a gente conhecer mais, e evidentemente que isso aqui vai fazer parte do ciclo até o final da nossa jornada. Então a gente vai estar sempre mexendo aqui, e aqui é um start, né, para esse momento, nessa aula em questão. Então basicamente a gente tem roteamento como um facilitador, justamente pelo que eu comentei, da gente ter as URLs ali do sistema e isso permitir que o nosso usuário consiga navegar no sistema. O roteamento hoje ele é algo que facilita muito o mapeamento desses acessos, no sentido de disponibilizar telas e recursos para o nosso usuário de forma mais, eu vou chamar assim, mais desacoplada. Por que eu falo isso? Porque em versões anteriores de frameworks, não necessariamente do Laravel, a gente tinha o roteamento automaticamente associado a um controller criado, tá? O que ficava muito atrelado à nomenclatura do controller. Então você não tinha muito o que negociar ali. Porque ou você nomeava o controller como você queria que ele fosse interpretado na URL e dele para dentro como os métodos de ação seriam feitos, ou não teria outro jeito. Então o roteamento ele ajuda muito a você desacoplar isso. Você pode colocar qualquer nome que você quiser, respeitando o padrão de URL, evidentemente, ali para aquele acesso, e aí o que vai ser executado vai vir no registro que você fez dentro do roteamento. Por exemplo, eu botei barra OK, o executável para esse barra OK, quando alguém acessar, ele vai ser chamado mediante o que eu escolher, e não necessariamente por eu ser forçado a criar um nome específico por causa de um controller específico. Então isso ajuda bastante nesse pensamento. E aí o que a gente vai ter nessa estrutura de exemplo aqui? Primeiramente, a URI que a gente quer mapear. Lembrando que a URI ela dá o contexto de acesso para aquela URL, tá? A URL base, o teu domínio, ele sempre vai ficar como base ali. E aí a gente tem um pedaço da URL que é do barra para frente, né? Do primeiro barra para frente, depois do protocolo e o domínio vem uma barra. É justamente a raiz do projeto, né? A raiz do teu domínio. Quando você não coloca, por exemplo, quando você coloca google.com, automaticamente subentende-se que ele vai carregar a raiz daquele projeto mapeado para aquele domínio. Então a barra representa isso. Por exemplo, a gente entrou aqui no 127.0.0.1.8.1000, eu não especifiquei nada mais. Eu poderia até colocar a barra aqui sem problemas, tá? Só tirei esse admin aqui porque ele pegou pelo cache do navegador, mas você percebe que é a raiz do projeto. É o home, é o famoso home, é a chegada no sistema, tá? Então é representado por essa barra, e aí é a URI, quando você quer indicar a raiz do projeto, é justamente essa barra, tá? Não chega a ser uma URI porque você não tem um identificador a mais, mas ele indica que é a raiz do teu site, tá? E aí, mapeado isso, eu tenho um segundo parâmetro desse método get aqui, que é o callable, que vai ser executado quando alguém carregar essa rota, essa URI ali no browser, certo? E aí a gente tem a execução ou chamada de uma view chamada welcome. Por enquanto a gente não vai ir adentro disso, porque a gente vai ter uma aula de Blade, a gente vai entender com calma todo esse conceito, tá? De view, de welcome, etc. Mas saiba que ela está lá em resources, views, e aí eu vou ter um arquivo welcome.blade.php lá dentro da pasta de views. Então, dessa forma, está mapeado aqui no roteamento, e aí quando eu acesso o meu domínio principal, a gente vai ter justamente a view welcome aberta aqui com um welcome do próprio Laravel, comece, como começar e assim por diante, certo? Então, bem interessante.
E aí um ponto bem legal aqui é que esse roteador, esse registro, né? Ele tem esse método get, mas esse método get ele está justamente respeitando o pensamento dos verbos HTTP. Então, você vai ter o método get, você vai ter o método post. Indo mais a fundo, você vai ter o método put, o método delete e assim por diante. Existem formas também aqui de rotas que você pode indicar que aquela rota específica, aquela URI específica, ela atende a mais de um método. Então, você poderia fazer uso, por exemplo, do route match, tá? E aí o primeiro parâmetro é um array, onde informo, por exemplo, vamos dizer que eu quero que uma rota respeite tanto o get quanto o post. E aí eu vou passar aqui a URI, então /ok, por exemplo, e o meu callable aqui, tá? Esse callable ele pode ser tanto uma função anônima, tá? Como está aqui, ou desde a versão do PHP 7.4 a gente tem arrow functions também, então ele pode ser uma arrow function, tá? Ou pode ser o mapeamento controller método, tá bom? A gente já vai, quando começar a falar de controller, a gente vai entender como usar o controller aqui. Mas, por exemplo, se eu pegar essa rota que eu defini aqui com o match, ela respeita tanto o get quanto o post. Se eu vier aqui no browser, que é um acesso get direto, e eu botar /ok, você percebe que o hello é retornado, que é justamente o retorno do meu arrow function, tá? Se eu acessasse via post, eu teria esse mesmo resultado para essa rota, /ok, tá? Porque está mapeado assim, tá bom? E aí, no caso, esse route match ele te ajuda justamente isso, você fazer com que uma rota respeite vários métodos ou vários verbos HTTP para aquela chamada. Se você quiser que ele respeite, por exemplo, eu vou só comentar aqui, se você quiser que a sua URI respeite qualquer método que for chamado, que for passado nessa requisição, você usa o método N do route, tá? E aí você pode colocar, eu vou colocar aqui /ok e eu vou pegar a mesma coisa aqui, certo? Essa arrow function aqui que retorna o hello. Nesse caso aqui, você está indicando que qualquer verbo HTTP que for passado para /ok, a gente vai ter execução corretamente. Então, se eu vier aqui, continua funcionando. Se eu for, por exemplo, no HTTP client rapidamente aqui, por exemplo, eu tenho um postman aqui. Vou copiar aqui a URL completa com a URI. Vou aqui no postman só para você ver. E aí, deixa eu abrir um novo aqui. Vou colar. Ó, o get a gente viu diretamente no browser. Se eu for num post aqui e mandar para essa mesma rota, ele vai... Aqui nesse caso tem um detalhezinho que a gente não mostrou ainda, mas o post ele tem um controle de segurança chamado CSRF. Quando a gente falar de formulário, você vai entender ele. Mas basicamente, você percebe que ele não deu um erro de dizer assim, eu não suporto acesso post para /ok. Ele me deu um erro de expiração por conta de algo de segurança faltando, tá? A mesma coisa se eu fosse mandar um put aqui, certo? E um delete no caso, ou um patch. O patch também ele suporta, tá bom? Então, você percebe que o erro não é o erro de faltar a URI rota mapeado para o verbo HTTP. Por quê? Porque o N ele aceita qualquer um. Se eu já chegar aqui e comentar isso e voltar um match, você vai perceber que se eu passar um patch para essa rota e eu mandar, o erro vai ser diferente, tá? Demorar um pouco mais. E aí você percebe que eu tenho uma exception agora. Ele vai dizer que patch não é suportado para /ok, tá? Ele suporta get, head e post, tá bom? Então, aqui está a grande diferença do match e o N. O N, qualquer verbo HTTP, o match, você diz qual que você quer exatamente, tá? E aí, como a gente tem os verbos HTTP para essas operações, por exemplo, delete, patch, put, get, post, a gente está mais familiarizado com get e post, certo? Mas o put tem a ideia de atualizar, o patch também tem a ideia de atualizar, mas atualizar pedaços, e o delete é remover de fato, tá? É uma operação indicada por um verbo HTTP que você vai manipular no back-end, tá bom? Então, para cada um desses, você tem um route disponível, tá? Então, put, tô colocando aqui só para você ver, tá bom? Patch,
Os mais comuns aqui que eu vou exemplificar. E o delete, certo? Então, se você, por exemplo, colocar o mouse aqui, você vai perceber que ele aceita o RI e a action, que é o callable. A mesma coisa no put, a mesma coisa no patch, a mesma coisa, no delete. Tá bom? Então, você tem individualmente para cada um dos verbos HTTP, o mapeamento disso, ou se você quiser especificar verbos específicos para aquela rota, você tem um match, ou se ela responder a qualquer verbo HTTP, você tem um N, tá bom? Então, essas são as possibilidades. E aí, por exemplo, vou deixar comentado aqui só de exemplo, tá? Mas saiba que tem isso, tá? Então, RI, action, tá? Lembra que a action é o callable, tá bom? Então, bem pontual, bem interessante, por meio das rotas a gente tem justamente a possibilidade de disponibilizar as áreas do nosso projeto com as execuções que a gente achar interessante para aquela área, o que for mapeado, o que foi projetado para aquela área, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Tem muito mais de rota para a gente ver, mas aqui é o pontapé inicial. Vamos continuando, até mais. Olá, tudo bem? Então vamos continuando aqui, ainda com um conceito bem importante na parte de rotas, que é o uso de parâmetros dinâmicos, tá? Por exemplo, vamos já até pensar no exemplo que a gente vai ter prático aqui no projeto. Imagina que eu quero expor uma rota aqui para acessar as informações de um evento. Então, eu poderia colocar aqui eventos, e no caso, o parâmetro dinâmico me ajudaria a ter, por exemplo, evento 1, evento 2. Só que eu não vou colocar assim, não vou ficar criando várias rotas para algo que é dinâmico. A gente vai passar o que a gente chama de wildcard, que é uma escrita ali na rota, tá? Vai depender do framework como esse wildcard vai ser composto, mas aqui no Laravel em específico a gente usa o abre e fecha chaves e indica o nome desse parâmetro dinâmico completando esse wildcard, tá? Que é, nesse caso eu vou colocar evento, tá bom? Dessa forma aqui. Eu gosto muito de escrever as coisas em inglês aqui, então eu vou abordar essa dinâmica, tá? Mas no contexto geral eu acho que não vai atrapalhar a gente. Eu até recomendo também que você passe a escrever os seus códigos em inglês aí, se possível, tá? Lembrando, a minha rota contém agora um parâmetro dinâmico que é chamado de event, certo? Vou só botar o ponto e vírgula aqui. E aí eu vou executar a nossa action, o nosso callable. Então, eu vou usar uma arrow function aqui, e aí a gente já entende o que a gente vai fazer, tá? Então, agora que eu tenho um parâmetro dinâmico na rota, eu preciso receber esse parâmetro na minha action, no meu callable. Não importa se é uma função anônima, se é uma arrow function, ou se estiver dentro de um controller em um método, tá? Eu preciso passar exatamente o parâmetro aqui, event. E aí eu vou só fazer o seguinte, eu vou retornar aqui evento, espaço, e eu concateno o valor que eu recebi em event através aqui do parâmetro nessa arrow function. Então, o que vai acontecer aqui? Toda vez que eu acessar /events um valor dinâmico, esse valor dinâmico vai ser automaticamente passado para event da arrow function e eu posso usar tranquilamente como eu quiser. Isso pode ser uma arrow function, pode ser uma função anônima ou método de um controller. Dessa forma, a gente tem essa possibilidade de ter valores dinâmicos na rota. Se a gente vier aqui, eu vou acessar na URL events e aí a partir de então é o nosso parâmetro dinâmico. Então, por exemplo, posso colocar aqui evento -1, tá? Aí você percebe que a gente tem o valor aqui, evento -2, mesma coisa. O que isso nos ajuda? Por exemplo, eu poderia vir aqui já precisaria, como eu precisaria de mais coisas, vamos pensar assim, eu precisaria buscar algo no banco e exibir numa tela, numa view. Aí eu já usaria, no caso, uma função anônima ou mesmo um controle em um método, tá? Para me ter mais liberdade. Mas basicamente, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia ir no banco, buscar esse evento e trazer as informações dele, tá? E aí seria uma tela
para visualização do conteúdo desse evento, tá bom? Então é bem interessante esse uso de parâmetros dinâmicos para que a gente possa trabalhar. E aí, por exemplo, se você quiser ter parâmetros dinâmicos que não são obrigatórios, é só você colocar uma interrogação depois do nome do parâmetro, tá? Então, dessa forma, aqui vai funcionar normalmente, mas aí nesse caso, ó, se eu não passar, a gente vai ter um detalhe aqui, ó. A gente vai ter um erro, que ele está dizendo que a minha closure, ela espera alguns parâmetros, só que eu não passei nenhum. Nesse caso, eu estou lidando com um parâmetro dinâmico e não obrigatório por conta da interrogação. Então, você pode setar um valor automático aqui. Você pode colocar nulo, tá? E aí você vai ter automaticamente ele não sendo exibido. E aí você pode, por exemplo, pela não existência dele, você pode colocar um valor padrão, né? Por exemplo, sem valor, só pra gente visualizar ali, tá? Então, não tendo informação em event, eu exibo essa string aqui. Então, voltando aqui, atualizando, ela é passada automaticamente porque eu não tenho o valor do parâmetro dinâmico, mas se eu quiser informar o parâmetro dinâmico, ele está aqui. Para esse contexto de uma tela que seria uma single, não faz sentido você ter um valor não obrigatório, porque você quer exatamente ver algo singular. Tá? Então, é melhor aqui ter o valor obrigatório do parâmetro dinâmico e deixar o framework dar um 404, ou você controlar isso e dar um 404, do que fazer algo nesse sentido aqui. Tá? Mas, normalmente, por exemplo, se tivesse, vamos dizer assim, outros parâmetros que não são tão essenciais, aí você poderia colocar ele não obrigatório e controlar corretamente no seu Colabor, tá? Mas, quando você precisar de um parâmetro dinâmico não obrigatório, não esqueça, é só colocar a interrogação depois do nome do parâmetro. Tudo bem? Então é isso, vamos continuando, até mais. Olá, tudo bem? Então vamos continuando aqui, vamos começar a ir mais adiante com respeito aos callables aqui com o segundo parâmetro dos métodos do route, tá? Que seriam as actions. E aí depois, quando a gente começa a expandir mais, aí a gente volta aqui no route para te mostrar mais nuances dele, como agrupamento, como apelidos, como prefixos, tá bom? E aí você entender mais nuances de trabalho aqui nessa jornada. Primeiramente, vamos começar a fazer o uso do artisan no sentido de geração. Então, vou fazer aqui um PHP artisan make controller, tá? Que é o nosso primeiro comando gerador aqui, tecnicamente, que a gente vai estar trabalhando nesse momento. E aí, lembrando também que esse conceito de controller, de models, que a gente vai lidar ainda, a parte de views, a gente tem na ideia do MVC de fato. Então, a maioria dos frameworks PHP hoje, elas usam esse padrão de organização ali da estrutura. Então, você tem models que tem a ver com a regra de negócio. Então, a regra de negócio pode ser desde você lidar com o teu banco de dados ali, que tecnicamente acaba soando um pouco estranho, mas aí a minha intenção não é entrar nesses pormenores no momento. Mas também pode ser uma regra de manipulação de alguma coisa daquele script, tá? Ela vai estar normalmente associada ao model. Não associe no MVC o model a sempre ser banco de dados, mas aqui no Laravel ela acaba sendo a parte do banco de dados, tá? O controller, ele é basicamente quem recebe a requisição ali, se você quiser pensar dessa forma, e ele delega para quem é responsável. Se tiver model envolvido, ele delega para o model. Se tiver view envolvida, ele delega para view. E aí a view em si é justamente a interação do usuário, a camada onde vai ter as telas e justamente expor essa interação para o teu usuário. E aí um outro grande ponto nessa visão de MVC, nessa estrutura desse padrão, é que você pode já, pelas partes, já pensar em desacoplar as coisas. Então, por exemplo, numa view, não faz sentido, quando você pensa em banco de dados, fazer coisas de banco ali, sendo que você pode organizar isso na camada do model. O controller é importante que ele sempre seja algo bem enxuto, tá? Então,
que ele seja só de fato, vamos dizer assim, um roteador, entre aspas, roteador no sentido de que, aquilo que eu expliquei, ele recebe algo, ele recebe uma chamada, que ele delegue para quem vai resolver aquilo. Aquele participante que resolve, por exemplo, o model, resolve, retorna para o controller. Se o controller precisar entregar para uma view, ele entrega e a view exibe. É importante que seja sempre nesse caminho, que o controller ele seja bem magro mesmo nesse aspecto. Tá bom? Então, esses conceitos de controller, models, view, eles vêm desse modelo de pensamento e padrão MVC, e é assim que eles estão dispostos aqui no framework. Tá? Então, se eu der um enter aqui nesse make controller, ele vai me abrir um prompt aqui de pergunta que ele quer saber qual é o nome do controller que eu quero criar. Eu vou chamar aqui de events controller, tá? E aí ele está me perguntando se eu vou criar um controller vazio como recurso, singleton, API ou invocable. No nosso escopo aqui de curso a gente vai focar no empty, no vazio, tá? Então eu vou escolher aqui, ó, empty. Eu vou dar um enter. E é assim que ele conclui aqui. Ele vai criar o nosso controller na pasta app, http, controllers, e o nosso controller vai estar ali dentro, criado corretamente. Então, deixa eu só limpar aqui a tela. Existe um detalhe bem importante que a gente... Deixa eu só pegar aqui o VS Code. Que a gente pode também usar nessas gerações, que é um caminho que você pode precisar e vai te ajudar. Eu criei um controller padrão aqui dentro da pasta controllers. Tá? Mas se eu vier aqui, eu vou voltar ao mesmo comando, tá? Eu poderia criar, por exemplo, um controller no namespace painel. Então, events controller, tá? Vou criar empty também. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai criar para mim dentro do caminho base de controllers, mas ele cria mais uma pasta, o painel aqui, e dentro o controller que eu nomeei, tá? Consequentemente, sendo não somente o caminho até o controller que a gente criou, com esse caminho a mais painel, caminho a mais que eu me refiro aqui é o extra ao que é a pasta padrão, tá? Ele também se torna o namespace desse controller. Então isso é bem interessante, você pode usar isso para os mais variados geradores de participantes aqui do framework, participantes. Normalmente a gente não organiza models em subnamespaces ali dentro de models, mas, por exemplo, quando você pensar em gerar request, em gerar... A gente vai trabalhar com form request, então já pontua aqui, gerar o controller, gerar, por exemplo, notifications, outras coisas nesse sentido, você consegue ir criando subpastas ali e organizando melhor. Ele já gera para você tanto a pasta e o seu arquivo dentro, como também o namespace já está corretamente aplicado aqui na classe. Tá bom? E aí, só para a gente concluir aqui, esse Events Controller que eu criei aqui, eu vou deixar ele para uma visão pública dos eventos, tá? Então, esqueça ele um pouco. No momento, se você quiser até apagar, eu vou até apagar ele aqui, tá? Para a gente não se confundir. Mas aí, para a gente, por hora, gerencialmente, vamos usar o que estiver dentro de painel, tá? Aqui o Events Controller dentro de painel. E aí, vamos fazer o seguinte, deixa eu minimizar aqui. Vamos, só para a gente concluir essa aula, fazer essa rota funcionar a partir do controle. Então, vamos criar aqui um método. Vou chamar aqui de show, tá? Vou dar um enter aqui. E aí, lembra que eu preciso receber o meu evento. Então, ele vai ser obrigatório, então eu não vou nem setar valor para ele. A gente pode fazer o type aqui como string, tá? E o retorno, basicamente, a gente pode usar o mesmo aqui por hora, tá? Então não esqueça de fazer o return aqui, já que a gente está no método, ponto e vírgula aqui ao final. E aí, tranquilo, feita essa definição, o que a gente vai fazer? A gente volta aqui no web, e aí a gente pode substituir essa arrow function pela chamada do controller. Só que agora a gente tem o quê? A gente tem controller mais método. O meu controller, ele não está invocable. Se você estudou PHP na parte de orientação a objetos, métodos mágicos, você vai entender que quando a gente tem uma classe invocable ali e o objeto é instanciado, eu consigo executar esse objeto como se fosse uma função. Tá? Como o controller não está com essa configuração, eu vou usar a seguinte sintaxe. Então, abro um array aqui,
Vou colocar aqui o namespace até o nosso controller, tá? Deixa eu só dar um enter aqui, vai ficar melhor. Bom, então chama aqui o class, ele traz o namespace qualificado desse controller, tá? Poderia colocar só a string também dessa forma aqui, tá bom? E aí a segunda casa desse array eu vou chamar o meu método. Então seria o método show, tá bom? Você pode também optar por uma anotação de string da seguinte maneira. Deixa eu só escapar aqui, tá? Controller @método, tá bom? Aqui eu posso até ignorar a contrabarra inicial, né? Tá? Então você pode usar dessa forma ou como estava, tá? Aí fica ao seu critério aí. Eu gosto mais desse caminho aqui de array, fica bem mais explícito, mais fácil do IntelliSense entender, tá bom? E aí nesse caso a gente tem já a rota, definição da rota, tá? O nome real da rota ou a URI mapeada aqui, e o nosso callable já aponta aqui para um método de um controller específico, tá bom? Então se tiver aqui, eu vou até voltar aqui no terminal, porque eu tinha encerrado o built-in server, então eu vou levantar ele aqui. E a gente pode vir no 127.0.0.1 na porta 8000, só tirar o zoom e a gente lembra que, deixa eu só ver qual é a rota, é evento e um valor dinâmico, né? Events no caso. Então, events / evento 2 e tudo funciona corretamente, tá? Se a gente até fizer assim, ó, vamos só concatenar aqui essa constante underline method underline do PHP. Aqui ele acabou não aparecendo por conta como ele concatenou aqui junto com o valor, ele ficou atrelado ao não valor de event, né? Ao event ser nulo. Então, deixa eu só fazer assim, ó. A gente não precisa mais dessa... Ele vai ser um parâmetro obrigatório. Concatenar aqui só um espaço, só para a gente mostrar que a gente está aqui mesmo, não é necessário isso, mas só para a gente ver mesmo de fato, tá? Mas está vindo diretamente do controller ali, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro, vamos continuando, porque esses pormenores que estamos vendo aqui vão fazer parte da nossa jornada. Então até a próxima aula, até mais. Olá, tudo bem? Então vamos fazer um caminho que eu normalmente gosto muito de mostrar as migrations antes, e depois subir para o model, mas acho que fica bem interessante a gente ver um pouco do model agora, só para a gente ter uma ambientação nele, e aí depois a gente desce ali para as migrations e depois sobe de novo, entendendo do baixo em relação ao banco, voltando para os objetos novamente nos models. Mas a camada de models aqui no Laravel ela está diretamente ligada com o banco de dados e ela está na pasta justamente app. Então app models é o caminho de diretório e também app com A maiúsculo / models seria o namespace desses models, tá? O namespace app está mapeado aqui no Composer.json justamente para essa pasta app. Ela seria como o SRC de outros frameworks, tá? Se você, por exemplo, trabalhou com Symfony em algum momento, ou se você fez o PHPzão aí, Vanilla, e fez os seus projetos, você provavelmente deu o nome da sua pasta principal de SRC. Aqui seria o SRC do Laravel, tá? Que a barra é a pasta app, tá bom? E aí se a gente voltar aqui acima e vier aqui nos models, a gente já vai ver que vem um model padrão aqui no framework, que é o model user. Por que ele vem? Porque a parte de autenticação no framework já é built-in, ou seja, ela já é pronta e interna, feita dentro do framework. Então, eu consigo com poucos códigos fazer manualmente a minha autenticação ou usar um Starter Kit que eu mostrei para vocês, as opções, mas por questões de conhecimentos extras que a gente precisa, a gente não vai abordar nesses primeiros momentos, tá? Mas eu mostrei para que você saiba que existem e tem ali os Starter Kits. E aí, nesse caso, por isso que a gente já tem um user aqui, a gente já vai ter lá embaixo a migration, depois a gente vai lá entender melhor. Basicamente, para o momento, entenda que esse user ele está diretamente associado a uma tabela no banco chamada de users, a convenção padrão do Laravel. Então, se eu tiver, por exemplo, um model event no singular,
saiba que eu vou ter uma tabela no banco chamada de Events. Se eu tiver categoria, category, né, no inglês, eu teria a tabela categorias ou categories consequentemente. Então, o Laravel ele tem essa dinâmica automática de entender o model e já associar uma tabela no banco no plural. Ah, não, essa minha tabela tem um nome diferente. Então, você já pode até anotar aí mentalmente que existe uma propriedade table no model que você pode sobrescrever e colocar um nome customizado da tua tabela que foge desse padrão do plural do Laravel. Por exemplo, se o nome do teu banco, da tua tabela, perdão, no banco seja tb_usuários, aí você viria aqui e setaria dessa maneira. Existindo valor no table, o Laravel ele automaticamente pega isso por padrão, tá? Existe um momento aqui, só para a gente ir um pouco nerd aqui nesse caso, né? Na parte do model, que esse Authenticatable está estendendo. Quando a gente gerar um model em si, a gente vai estender automaticamente desse model aqui que vem do Eloquent. A gente vai ter uma oportunidade de entender o que é o Eloquent nessa jornada. Fique tranquilo quanto a isso, a gente vai entender, mas por hora vamos só ver aqui esse model. Aí se a gente vier aqui, por exemplo, ó, por padrão Primary Key ID, dá para você mudar se você, por exemplo, está num banco que a coluna Primary Key é código, você pode mudar também. Não, você pode sobrescrever a propriedade, mas você tem um método também para usar, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer o Ctrl F aqui, para a gente pegar o método getTable, tá? Vamos pegar a implementação dele aqui, está aqui, ó. Tá? Então ele pega a tabela associada com o model. Nesse caso a gente vai ter, se eu não coloquei o valor na propriedade table, como eu comentei para você ali, ele vai justamente pegar aqui em Snake, que é o nome. Normalmente a gente usa esse padrão na nomenclatura do banco, né? Usando, por exemplo, se o nome da tabela compor 2, 3 nomes, alguma coisa assim, a gente usa o underline, underscore para separar, certo? Então ele pega isso e já faz o plural em cima dessa classe, tá? Que é justamente a classe do momento, né, no this, que seria nesse momento user, e em outros momentos vai depender da classe que você está usando para chamar ou executar seu model. Então esse getTable, se eu não tiver a propriedade table com valor, ele vai fazer o plural em cima da classe ou do model do momento, tá? E aí nesse caso o padrão é isso, mas você pode fugir do padrão colocando o valor na propriedade protegida table, com o nome da sua tabela customizada, tá? E aí o model ele é de fato o representante da tabela no banco, certo? E aí existem algumas configurações, várias opções de utilização. Eu não vou explicar aqui nesse momento, mas a gente vai ter a oportunidade de entender o que é um fillable. Eu posso te explicar depois o que é um hidden, apesar que tem uma documentação aqui, o que é um cache também. Mas a gente vai ter o momento correto para isso, porque o model nesse momento aqui, minha intenção é te mostrar essa camada e o que ele tem a priori ligado com o banco, e ele está diretamente ligado com o banco aqui no framework, tá? Essa parte de factory a gente vai entender também porque que tem essa trait factory aqui. Notifiable não vai ser coberto nesse material, mas o Laravel tem toda uma parte de notifications bem legal que você pode utilizar para distribuir notificações nos mais variados canais disponíveis, e-mail, banco de dados, SMS. Você pode fazer isso para ser uma notificação real-time também, tá? Então tem bastante coisa legal no framework. E aí, voltando aqui ao model, o model ele tem essa premissa de ser o caminho para o banco e cada model representa uma tabela, tá bom? Se a gente vier aqui rapidamente no nosso controller, eu posso, por exemplo, só comentar aqui, ou eu poderia apagar também, não tem problema. Eu posso usar aqui um DD, que é um helper dentro do framework. Então, o helper é uma função que auxilia a gente, tem várias dessas pelo framework. E o DD é um die and dump, tá? Ou dump and die, né, no caso. Você pode ver, seria você fazer um var, vamos simplificar, seria você fazer um var dump e fazer um die depois, tá? Só que aqui ele dá uma customizada melhor, deixa bem organizadinho, com uma interface mais diferenciada. Só fechar isso aqui. E aí aqui eu poderia fazer assim, ó, um app
models e user. E se eu quiser pegar todos os usuários do banco, eu chamaria o método all. Então, por meio desse model, eu estou buscando todos os usuários na minha base de dados. Lembra que a gente executou a migration só por questões de passar do erro, a gente vai voltar a entender o que é migration, o que tem, o que a gente faz para criar as nossas e assim por diante. Mas aqui você percebe que ele já retornou, tá vazio porque eu não tenho nada, porque o banco foi criado agora. Tem a estrutura, mas não tem dados. Mas você percebe que ele já tentou retornar alguma coisa aqui para a gente. Se a gente fizer aqui o seguinte, e aí aqui você já pode até guardar essa nota mental aí, eu posso usar aqui o DB e fazer um listen aqui, tá? Eu vou pegar aqui a minha SQL e eu posso fazer assim, DB, só para exemplificar, e aí eu posso fazer só um dump aqui, é outro helper, nesse caso é só o dump mesmo, não mata a execução do script. Desse DB eu posso pegar o SQL, ou seja, o que vai acontecer? Quando existe SQL executado aqui nesse scope, esse listen vai escutar isso e ele vai exibir para a gente, porque eu estou usando o dump em cima desse valor. Tá? Aqui é o que? É só para você ver que de fato existe uma execução de uma query a partir daquele método all. Então ele está indo no banco, fazendo select tudo from users. Claro, ele tem todo um processo de pegar o que é relacional da base, fazer hidratação dentro de models e objetos ali, para que se tenha collection e entregue para mim esse resultado aqui abaixo quando fizer um all. Tá? Mas está indo no banco e acontecendo alguma coisa. Aí a minha intenção aqui foi só te mostrar essa query que está sendo executada. Se você quiser futuramente debugar suas queries, você já guarda essa notinha aqui do dblisten, tá? Para que você possa usar, tá bom? Se você quiser ver todas as informações que o Laravel injeta aqui, você pode fazer o dump aqui no DB, tá? Então ele tem aqui o SQL, ele vai exibir os binds, o tempo, a conexão que foi executada, o nome da conexão, mas o que nos importou mesmo foi a query aqui, por isso que eu exibia. Tá bom? Então os models dentro do framework é essa camada que vai ligar diretamente com o banco, sendo o model ou cada model existente no projeto um representante da tabela naquela base do projeto que está conectado, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro, vamos continuando, até mais. Olá, tudo bem? Só para a gente concluir aqui esse primeiro momento de curso e esse ponto de controller, model, view, né? A gente falou de controller, model. Vamos falar da view justamente para a gente ter um escopo inicial aqui de como ela é no Laravel. E aí a gente vai usando bastante ela no próximo bloco de sessão de conteúdos aqui desse curso de primeiros passos. Então a gente pode fazer o seguinte, fica bem interessante até para mostrar esse comando para você. Eu tinha tirado aqui o meu comando do serve, acabei tendo que iniciar o VS Code novamente. A gente pode gerar via Artisan uma view no projeto, tá? Então, make view ajuda a gente a criar uma view conforme a estrutura que a gente quiser. Estrutura em que sentido? Lembra que eu consegui gerar o meu controller numa parte específica ou deixei padrão na pasta padrão de controllers? Aqui em view você tem a mesma ideia se precisar. Então, por exemplo, pensa que eu vou criar uma view teste aqui rapidão. Tá? A gente consegue, então ele vai criar para a gente essa view em resources, views, como a gente viu na listagem de diretórios quando a gente conheceu a estrutura do projeto. Ele cria para mim um arquivo teste com a extensão .blade.php. Então, o Blade, nesse caso aqui no Laravel, ele vai ser o responsável pela camada de template de view e facilita justamente a escrita dessas views. Então, você consegue ter estruturas muito parecidas com o PHP, com uma escrita bem mais agradável em contexto de tela e HTML misturado ali. E aí você tem não somente estruturas que vão te lembrar como é o PHP em si, mas você tem estruturas e diretivas que a gente chama do próprio Blade, que ajudam a você ter uma escrita mais produtiva. Tá? No decorrer da jornada eu vou mostrar os principais pontos aqui. Nessa aula eu vou tentar mostrar alguns pontos para você já começar a ver o que é o Blade em si, até também para a gente não extrapolar de tempo de aula. A gente vai ter bastante pontos a falar no decorrer aqui da jornada, tá? E aí você vai conseguir ter um bom entendimento do que é essa camada de view no projeto. Eu criei esse arquivo só para a gente ver, mas eu vou limpar a tela aqui. Eu vou colocar a seta para cima para pegar o mesmo comando.
Eu vou criar aqui, por exemplo, na pasta panel, chamar de events, e aí eu vou criar o index aqui. Ah, não, que negócio é esse que tu tá fazendo aí? Botando ponto, separando as coisas. Você vai perceber que o Laravel ele tem uma anotação quando a gente precisa referenciar, por exemplo, se eu preciso pegar uma configuração em níveis de array, e o Laravel ele tem essa anotação de ponto para entrar níveis adentro. Se você precisar, por exemplo, a gente vai mostrar aqui também, eu tenho um input HTML que vai vir formatado como um array. Então, eu consigo usar a anotação de ponto para verificar validações dentro dessas notações. Aqui no caso, quando se trata de pastas e view, você consegue substituir as barras, que seria a separação de diretórios, por ponto. O Laravel vai entender normalmente. Tá? Isso, nesse contexto de view, acaba não virando níveis adentro, mas acaba sendo níveis adentro, né? Porque você tem níveis de pasta dentro até chegar no arquivo. Mas ele também funciona como um substituto do separador de diretórios. Então, se eu der um Enter aqui, você vai ver que ele vai criar normalmente dentro da pasta de views, certo? E aí ele vai criar a pasta panel, events e o meu arquivo de view ali dentro, o index.blade.php. Tá? Então, ele cria bem certinho para a gente essa estrutura que eu quero usar aqui para as views que vão ser, por exemplo, que o usuário vai poder logar e criar um evento ali dentro do painel, tá bom? Então, eu vou limpar aqui. Eu vou voltar ao meu server, que precisei fechar ele aqui um momento. Mas eu vou voltar ele aqui. Lembrando que a gente sai dele com Ctrl+C, só para lembrar para você. Tá? Vou fazer um reload aqui rapidamente e eu vou só voltar aqui para o VS Code. Então, a gente pode, eu vou tirar isso aqui daqui, tá? Você pode ter, acho que você copiou, deve ter seu histórico aí. Ou eu posso até deixar comentado aqui para o caso de alguém querer ver depois lá no GitHub. E aí eu vou fazer o seguinte. Como a gente está tratando agora da parte de view, a gente viu no exemplo lá do web.php que a gente tem um helper chamado view, tá? Que me permite chamar uma view da pasta resources views, a partir da raiz do projeto, tá? Então, quando eu chamo assim seco welcome, eu já sei que vai ser um arquivo na raiz da pasta de views, e vai ser o arquivo welcome.blade.php, tá? Aqui a gente já tem um exemplo disso. Agora, se eu vier aqui e eu quero agora acessar aquele arquivo index, eu não vou simplesmente colocar index assim, né? Porque ele não está na raiz de views, ele está a níveis adentro, ele está em panel. Opa. Ele está em panel barra events barra index. E aí um ponto que você já percebe, eu não preciso colocar nem o caminho raiz da pasta de views, tá? Que envolve resource views, e eu não preciso colocar nem a extensão do arquivo, tá? Mas quando você criar um arquivo de view, lembre da extensão .blade.php, tá? Então, nunca esqueça dessa extensão .blade.php na criação do arquivo. Tá bom? Se você criar com make view, você meio que nunca vai esquecer disso, porque o make view já faz pra gente. Isso aqui, ó, com aquele plugin que eu indiquei para você lá no começo, eu consigo entrar na view segurando o Ctrl e clicando ali, tá? Já ajuda pra gente. Então aqui foi o que a gente criou. Eu vou só colocar aqui um H1 rápido. Eventos. Tá? A gente volta aqui no browser, a gente pode acessar aqui em barra events. Event-2, a gente tem já um conteúdo vindo da própria view, tá? Da view de eventos. E aí, aqui eu poderia tranquilamente fazer o seguinte. Você lembra que a gente usou notação de ponto? Então, aqui você pode também substituir as barras separador de diretório pelo ponto, tá? Normalmente, essa é a convenção do framework. Eu até recomendo que você siga isso quando você for carregar suas views dessa maneira e essa view esteja dentro de pastas, tá? Não muda nada no resultado, só na escrita ali. Se eu quiser pegar esse valor de event e passar para view, eu posso usar aqui o segundo parâmetro do helper, você vai perceber que é o data, onde eu posso passar um array associativo. Então, por exemplo, posso mandar aqui o nome event e eu posso enviar essa variável event para view, ela vem aqui do nosso parâmetro, né? Justamente o nosso parâmetro recebido. Tá bom? Então, voltando aqui, eu posso simplesmente printar. E aí aqui a gente vai ter uma primeira anotação do Blade. Até então tem só HTML aqui nessa tela.
A primeira anotação do Blade, a gente abre duas chaves, fecha duas chaves. Aqui vai ser o equivalente ao nosso PHP de print, por exemplo. Então, se eu fizer isso aqui, claro que aqui a gente não vai usar dessa forma, mas essa anotação de fazer um echo, um short, print, como a gente chama, ela no Blade é feita dessa maneira. Então, se você quiser fazer o print, a gente chama de interpolador. Você vai abrir duas chaves, colocar o que você quer printar e fechar as duas chaves aqui, tá? Indicando o limite dessa instrução. Então, se a gente voltar aqui, acho que eu coloquei event, né? Deixa eu só, vai dar um erro aqui, tá? Vou voltar aqui e aí coloquei no singular. Ó, um ponto importante só para desassociar ele para você. Esse nome da chave é o nome que eu vou chamar na view, tá? O valor aqui vai ser o valor que você informar, mas esse aqui que é o importante, é o nome da chave. Como eu coloquei no plural, eu chamei erroneamente ali no plural, na view, agora funciona, tá? Então, só reforçando, esse nome aqui é o nome que você chama na view e o valor vai ser o valor que chegar aqui para ele, tá bom? Mas aí, no caso, só para manter a organização, eu deixo no singular porque é o nosso slug, né, como a gente chama. Tá? Mais à frente eu falo para você o que é um slug de fato. Tá? Então, funciona corretamente e agora a gente tem o nosso conteúdo vindo do controller para a view diretamente. Então, nesse momento, a gente tem aqui um ciclo encerrando, né? No sentido de mostrei para você o controller, a gente foi para o model, mostramos uns exemplos aqui rápidos, pontuais, expliquei um pouco do contexto do model, e agora a gente pega aqui e passa um retorno para a view. E aí, nesse caso, por exemplo, eu poderia tranquilamente, se eu fosse... A gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Se eu quisesse mandar esses usuários aqui para a view, poderia... Opa, só botar ponto e vírgula aqui. Poderia pegar e fazer isso aqui. Tá? Deixa eu só dar umas organizadas aqui. Tá bom? Então, eu estou mandando os usuários que eu peguei do banco, eu sei que não tem nada, mas estou mandando para a view. E aqui na view, se você quiser, você pode fazer aquele dump. Você pode... vou fazer o dump em users. Posso fazer o dd também. Tenho isso. São diretivas, tá? Sempre que você vê um arroba e uma instrução, como se fosse uma função, ou somente uma diretiva, algo que começa com arroba a gente chama de diretiva, tá? Que é algo que por baixo tem mais execuções para uma estrutura específica. Vou mostrar mais exemplos no decorrer da jornada, tá bom? Mas aqui são os primeiros contatos, tá? E aí, no caso, lembrando que o dump ele só exibe, o die ele exibe e mata a execução. Se eu tivesse conteúdo abaixo do DD, ele não seria carregado porque teve um die antes do próprio DD, tá? Mas aqui chegou para a gente os usuários buscados do banco, passou pelo controller, chegou na view, tá? E aí está aqui, claro, está vazio, que a gente já entendeu, né, na aula de modos, porque não tenho dados, mas é dessa maneira que a gente manda. E aí, só para a gente encerrar, você vai lembrar que a gente tem o PHP, a função compact, que pega variáveis do escopo e transforma para a gente um array associativo com o nome da variável e o valor dela sendo o valor dessa chave associativa. E aí a gente pode tirar esse array associativo daqui e fazer um compact recebendo o event. Então o event já entra aqui, aí já vai ter o seu valor e chave event, o valor que ele receber, e usa. Isso aqui a gente já conhece do PHP, tá? Então acho que não é novidade para você isso, tá? Então aquele array associativo que eu tinha anteriormente, ele está aqui subentendido com o uso do compact, que é do próprio PHP essa função, tá bom? E aí, se eu carregar, né, vai funcionar do mesmo jeito, porque eu respeitei anteriormente o nome da chave, o mesmo nome da variável, basicamente, né, e o valor da variável já estava passando para a chave, tá? Então, se você quiser simplificar, você pode usar o compact aí tranquilamente, tá? Então, fica aí todo o nosso contexto, e aí essa é a parte de views aqui no Laravel. Espero que tenha ficado claro. Lembrando que aqui é só um primeiro momento, uma primeira pincelada.
A gente tem muito mais coisas para ver e a gente vai conhecer isso na próxima sessão de conteúdos. Então vamos lá. Até mais.